Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética pelas Sagradas Escrituras. E nós vamos trazer hoje uma refutação, olha só, tremenda, né? Aí as asneiras do Augustão. O Augustão diz muita mentira, muita bobeira. E eu quero indicar aqui para vocês o canal do nosso amigo Sérvio Roberto, tá certo? Lá do estado de São Paulo. Esse nosso irmão que tem batalhado, esse nosso irmão que tem trazido a apologética, ele é incansável. Ele é incansável. Ele fez uns 300 canais aqui no YouTube para postar destruindo essas heresias. E ele sempre traz, né, uma boa apologética na Sagrada Escritura, no magistério da igreja, na tradição, refutando o Augustão. Mas, Fábio, quem é esse tal de Augustão? Sim, é o Augusto Nicodemos, aquele herege presbiteriano calvinista, que diz asneiras, que mente mais do que barata tonta. Né? Essa é a realidade, com todo respeito. Mas essa é a realidade. É o cara que mente descaradamente. E eu vou trazer hoje, por isso que eu quero aí, né, dizer para você aqui que é nossos inscritos, se inscreva no canal do nosso amigo Sérvio Roberto, tá certo? É uma boa apologética que ele traz, ele é incansável na apologética, certo? Tá no Face, tá no YouTube. Um grande abraço a esse nosso irmão de caminhada de fé, Sérvio Roberto, tá certo? Canal católico. E hoje nós vamos trazer aqui uma apologética refutando essas teorias do Augustão, que diz que a igreja primitiva foi introduzida nela coisas católicas, por isso manchou a igreja. Será verdade? Será que Augustão está certo? Nós vamos ver hoje aqui a igreja fundada por Cristo, porque Jesus disse a igreja que ele fundou, que é a igreja primitiva, é óbvio. As portas do inferno não podem destruir. Então, como pôde mudar a igreja primitiva? Não mudou. Augustão também diz que a igreja foi fundada no século IV, no ano 316, por Constantino, num dos concílios. Peraí, mas aqueles 33 papas do ano 333 para trás era de que igreja mesmo, hein? Em Augustão, tu não sabe responder, Augustão. Se você pegar aí Santo Irineu, ele escreve aí do primeiro papa até o 13º papa da sua época. Santo Irineu de Lyon, isso mesmo. Vamos pegar aqui uma refutação muito boa ao Augustão, né? E a gente vai trazer aqui um pouco disso aqui. Vamos lá. Um cisma que ocorreu pelo orgulho dos homens, que dura até hoje, é o chamado cisma do Ocidente, não do Oriente, né, ortodoxismo, mas do Ocidente, conhecido popularmente como a revolta protestante, uma prova rasteira, é verdade, de que essa revolução religiosa não se tratou de um movimento com uma origem divina, e a multiplicação é a multiplicação de igrejolas de cunho protestante que se alastra pelo orbe. Reunirei aqui algumas das acusações feitas pelo protestante, por um desses protestantes contra a verdadeira religião. Um ódio que tem sua origem desde o Jardim do Éden. Ficará claro que, na verdade, os protestantes odeiam algo que identifica como Igreja Católica, mas não é a Igreja Católica. Preste atenção nisso. As primeiras objeções seguem os argumentos de um vídeo que o protestante refuta a fé católica. Pregação feita pelo pastor presbiteriano e calvinista Augusto Nicodemos. Claro que pretende acrescentar mais respostas a outras acusações no futuro. Vamos lá. Primeira objeção. A Igreja Católica não é a Igreja primitiva, pois foi criada por Constantino no ano
no ano 313, redenção. Vamos à teoria do pastor. Vou dizer aqui outra palavra, né? Essa acusação não é propriamente teológica, mas meramente histórica, revelando da parte do acusador um enorme desconhecimento da igreja dos primeiros séculos. Um flagrante exemplo dessa ignorância do acusador é o fato de que ele afirma o concílio de Éfeso, o terceiro concílio ecumênico, foi convocado para combater a heresia docentista, enquanto, na verdade, seu objetivo foi combater a heresia nestoriana. Veja só, não é? E dessa maneira leva os seus súditos, os seus sequazes, a crer na mentira. Se Constantino foi o criador da igreja, que existia então antes do edito e quais mudanças ele introduziu? As mentiras protestantes. A segunda ignorância do acusador é sobre a realidade da igreja. Ela não é apenas a igreja de Roma, também chamada de ocidental, principalmente quando se fala dos primeiros séculos, pois a maior corte da igreja se encontrava no Oriente. Assim, se a criação da igreja romana se deu no século IV, quando ocorreu a criação das igrejas orientais bizantinas, sírica, armênia, alexandrina e antioquina, e etc. Alguns protestantes dizem que foi após o primeiro concílio de Nicéia que a igreja passou a se chamar católica. Santo Inácio no ano 107. Essa é a terceira ignorância. Já que o termo se refere a uma das 4 características da igreja, por isso já era empregado antes do concílio, para distinguir a igreja verdadeira das seitas heréticas que já existiam. Como argumento definitivo, o padre apostólico Santo Inácio, patriarca de Antioquia, discípulo de São João Apóstolo, descreveu em 68 d.C. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Está na Epístola aos Esmirniotas, no 8:2. Destaque do meus. Então, aí está. Segunda, a igreja vendia as indulgências. E com isso, lugares no céu. Veja só a mentira, né, desse falso profeta. Essa acusação é reveladora, porque mostra uma ignorância crassa e bacilar sobre a doutrina católica do pecado e das consequências. Indulgência não é um perdão dos pecados, mas das consequências deixadas pelo pecado. O pecado é a desobediência sabida e querida do indivíduo a uma ordem de Deus, direta ou indiretamente. É, antes de tudo, um ato contra a justiça. O pecado pessoal atual pode ser dividido em 2 tipos gerais. Moral. Vamos lá. Moral. Quando a desobediência é uma matéria grave, de sorte que aparta completamente o pecado da amizade com Deus e por isso mata a alma. Segundo, o venial. Quando a desobediência é material leve, de sorte que não há apartamento total entre o pecado e Deus. Quando nós vemos aqui o mortal? Quando é que nós vemos o mortal? Vamos pegar um mortal aqui, só para... Aqui, ó. 59 de Isaías. Presta atenção. 59 de Isaías. Vamos pegar aqui, ó. 59 de Isaías. Versículo 1 diz assim, ó. Redação da Sagrada Escritura. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Verso 2. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são um motivo pelo qual a face se oculta, para não vos ouvir. Esse aqui é o pecado mortal. Né? Esse é o pecado mortal. Que aparta, que cria uma barreira, que
A tradução da Bíblia da CNBB diz que cria um abismo entre vós e vosso Deus. Apartado de vez. Então, quando a pessoa está apartada de vez de Deus, quando é um pecado mortal, então essa pessoa, para ela, quando morre, é o quê? O inferno. Se nós pegarmos aqui, na carta de São João, vou pegar aqui a carta de São João, há pecados mortais e pecados veniais de São João. Não é? Tudo é pecado, todo pecado é do diabo. Mas veja, no 1 de João 5, 16 diz, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não seja mortal, em algumas traduções está pecado de morte, reze e Deus lhe dará a vida, ou seja, Deus lhe dará a conversão, Deus lhe dará a vida, vida eterna. Ou pode ser que esse versículo é atribuído também a oração para os que já se foram. Isso para aqueles que não pecaram mortalmente, que é pecado mortal. Há pecado que é mortal. Não digo que se reze por esses. E cometer pecado mortal, ele está dizendo aqui, os que morrerem em estado de pecado mortal, não adianta rezar por eles porque estão no inferno. Né? Essa é a realidade. Né? Ele diz assim, toda iniquidade é pecado, mas há pecados que não são mortais, que a igreja denomina como veniais, pecados leves. Não é? São Paulo vai dizer, vai falar de alguns ali, que não herdarão o reino dos céus. Né, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, os pecados carnais. Mas ele não diz que vai para o inferno. Então ali tem uma lista de pecados. Né? Então esses pecados veniais, pecados também mortais com suas penas, o purgatório. Então existem essas desindulgências, certo? Muito bem, vamos continuar. O pecado mortal é um ato infinito contra a majestade divina pela infinita dignidade ultrajada de Deus. Merece, pois, uma punição infinita, que é a pena eterna. Inferno. O pecado venial é um ato finito porque não ofende diretamente a majestade divina. Merece, pois, uma punição finita. A pena temporal, ou seja, os sofrimentos presentes, não sendo esses suficientes. Os futuros, o purgatório. Como nós pegamos aqui no capítulo 12 de Lucas, preste atenção quando Jesus fala, ó, o capítulo 12 de Lucas, versículo 54, não é? Deixa eu ver aqui. Versículo 54, não, versículo 58, diz assim o Senhor Jesus. Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, fazei o possível para entrar em acordo com ele. Não morrer com inimizade. Pessoas que morrem com intrigados, mesmo que foram pessoas boas, né? Mas que morreram com inimizades. Olha só. Diria que isso aqui, com dívidas, purgatório, não são penas leves, são pecados leves. Ó, atenção. Entre em acordo com ele pelo caminho. O caminho é essa vida. A fim de que ele não te arraste ao juiz, aí já é quando morrer, o juiz é Deus, o juiz te entregue o assessor aos anjos, e o executor te põe em prisão. Essa prisão é o purgatório, aqui nessa doutrina do purgatório. Né? Do purgatório. Prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Então, quando pagar o último centavo, sairá de lá. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz, ele será salvo de alguma maneira, passando através do fogo, não é? O fogo purificador, que a igreja, aí está a doutrina do purgatório na Sagrada Escritura, denomina como purgatório, de purgação, de purificação da alma, para entrar pura no céu, tá certo? Muito bem, vamos continuar aqui. Posto isso, a indulgência é o perdão das penas temporais devido aos pecados veniais, ou aos pecados mortais já perdoados. Uma pessoa que tira a vida de outra, ela não tem como reparar a pena. Porque ela matou a outra, tá certo, ela se arrependeu. Todo o coração, buscou um padre para se confessar, hoje está na vida da igreja. Leva numa vida reta. Mas aquela pena teria que ele ressuscitar aquele morto e trazer a vida de volta. Ele não tem como trazer. Então aquela pena é o purgatório. Tá certo?
É o purgatório. É claro que a igreja, como liga na terra, está ligada no céu, dá algumas indulgências a isso, tá certo? Para acabar com essas penas aí. Vamos lá. As indulgências não podem dar o perdão aos pecados mortais, mesmo que sejam vendidas. Não tirariam a alma do fiel do inferno, não tem como. Posto que serviriam apenas para as penas temporais do purgatório. O purgatório não é o inferno dos condenados. E a Igreja Católica não acredita que as almas do inferno possam sair de lá. Como alguns hereges protestantes afirmam que sairá no dia do juízo, para se salvar. Como erroneamente nos acusa, porque não entendem nem o que criticam. Essa é a verdade. Terceiro, os católicos adoram imagens dos santos proibidas por Deus. Isso é os argumentos do Augustão, tá certo? Juntamente com essa acusação estranha, pois como mostraremos, o próprio Deus não só permite, como manda fazer imagem. Vem outra de termos modificado os mandamentos do Decálogo. Eu vou ler aqui os mandamentos verdadeiros e os mandamentos protestantes, tá certo? Porque os mandamentos, meus irmãos, foi Jesus mesmo que disse. Jesus disse da nova aliança tem 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, o mal de todos. Está em Mateus. Em Mateus, se eu não me engano, Mateus 22, 34. E é o próximo a si mesmo. Nisso acabou tudo. Está aí. Olha só. Vamos fazer um paralelo aqui dos mandamentos católicos, seguidos pela Igreja Católica, e o protestante. Ó. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui nós estamos falando dos protestantes mais tradicionais, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas também. Só que o segundo mandamento católico diz: não tomar seu santo nome em vão. O protestante é não fazer ídolos. Terceiro, do católico, guardar domingos e festas de guarda. O protestante é não tomar o santo nome de Deus em vão. O terceiro protestante é o segundo nosso. Quarto, honrar pai e mãe. O protestante, guardar domingos e festas. Quinto, não matar. Protestante, honrar pai e mãe. Sexto, não pecar contra a castidade. Protestante, não matar. Quinto, não roubar. Protestante, não pecar contra a castidade. Quer dizer, não cometer adultério, na realidade, né? E por aí vai. Então, há uma modificação dos protestantes. Então, vamos responder essa questão aqui. Eu estudei sobre 10 anos, eu era protestante, eu estudei 10 anos sobre imagens, né, lidas na Sagrada Escritura. Antes de tecer comentário, a estranha contagem dos mandamentos pelos protestantes, vamos definir o que vem de adoração e idolatria. Adoração é o ato pelo qual o indivíduo reconhece tal ser como divino e cuja divindade tudo depende. O principal ato de reconhecimento da divindade desse ser é o culto sacrificial, que os protestantes não têm. Não tem, porque aquilo é apenas um ovo. Ídolo é a criatura que é posta no lugar de Deus, recebendo, portanto, culto de adoração indevida, idolatria. O protestantismo não tem culto, né? Não tem culto sacrificial. Aquilo ali é um culto ao fundador da seita. As seitas são criadas por homens, criação de homens. E tudo que é criação de homens é falso. Tá certo? Então, para o vídeo não ficar, já vai com 20 minutos, para não ficar muito grande, eu quero aí dar alguns versículos para você, que nem Deus manda fazer em mais 25, de 18 a 20, do Êxodo, serpente de bronze, números 21, a partir do versículo 8, né? No tempo, 1 Reis 6, 23 a 35 e 7, 29, tá certo? Alguns versículos aí, para o vídeo não ficar muito longo para vocês. Então, quer deixar sua pergunta?
para a gente responder com Bíblia, dar a sua resposta, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato comigo também, tá certo? E aí está o pixel lá para aqueles que querem nos ajudar. Tá certo? Aqui está uma resposta, uma pequena resposta ao Augustão, que só diz asneiras, tá certo? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.